Sentar. Abra a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 4, verso 39. Amém? A glória do Senhor é tão forte. A igreja aqui está vazia, né? Tem poucas pessoas que estão trabalhando para a transmissão desse culto, mas estava cheio de anjo aqui, amém? Os anjos adorando conosco. Aí na tua casa você sentiu a glória de Deus. E Deus tem uma palavra para você antes de nós participarmos da Santa Ceia. Marcos 4:39. O verso 39, a parte B desse verso. Diz assim, ó: o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Amém? O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Tem alguém que tem uma tradução diferente aí? Pode ler. Os que estão trabalhando, que nem trouxeram a Bíblia. Tem aí diferente ou não? Está certinho? Amém? Agora, presta atenção no que Deus tem a falar para você. Quando isso aconteceu, irmãos, leia o verso, o capítulo 4 de Marcos. Quando isso aconteceu, eles estavam no mar. E eles estavam no mar obedecendo uma ordem de Jesus. E houve uma tempestade muito forte que batia contra o barco. Eu já fui pescar em alto mar à noite e eu estive no meio de uma tempestade no mar. É coisa terrível. É de amedrontar a pessoa, porque a pessoa ela se sente insegura. Ela se sente incapacitada de realizar alguma coisa, presta atenção, para se colocar num lugar que lhe dê calmaria. E o que Deus quer falar conosco nessa noite é que nós precisamos ter a capacidade de permanecermos calmos, mas isso é muito difícil. A capacidade de permanecer calmo, seguro e no controle das situações, especialmente aquelas que nos são adversas, terríveis. Essa capacidade de manter-se calmo é uma qualidade que a maioria das pessoas não conseguem desenvolver. Diga assim: a capacidade de manter-se calmo diante das situações é uma qualidade que a maioria não consegue desenvolver. Nós vemos aqui os discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E nós somos escolhidos por Jesus. E nós obedecemos Jesus. E os discípulos de Jesus, escolhidos por Jesus, estavam obedecendo Jesus para passar para a outra banda do rio, do mar. E os discípulos de Jesus, nesse caso em que um milagre sobrenatural aconteceu através da pessoa de Jesus, se você ler, eles deixaram muito claro que ainda não sabiam como manter a calma. Eles deixaram muito claro
que na hora de lidar com as frustrações e com as dificuldades que a vida trouxe naquele momento, quais foram as dificuldades? Fortes ventos. Há dias atrás deu um vendaval, aqui em São José dos Pinhais ou no sul inteiro. Pegou até Rio de Janeiro e outros lugares. E foi desesperador. Nós assistimos muitos vídeos de pessoas gritando desesperadas, chorando, orando, chamando por tantas situações. E os discípulos, eles estavam enfrentando uma tempestade e um vendaval muito forte naquele momento. Uma tempestade que fazia com que o barco balançasse de todas as maneiras. Aí eles lembraram que Jesus estava dentro do barco. Jesus está dentro do teu barco? Pergunta para essa pessoa que está ao teu lado, pergunta à tua mulher aí na tua casa, pergunta para o teu filho: Jesus está dentro do teu barco? Amém? Jesus estava dentro do barco, mas mesmo assim, eles tiveram medo. Mesmo assim, eles perderam totalmente o equilíbrio. Entenda uma coisa, é muito complicado quando nós perdemos o equilíbrio. Por isso que o Senhor diz assim que nós precisamos ter temperança. Nós somos o sal da terra. Quando não colocamos sal, estraga, mas quando colocamos muito sal, estraga da mesma maneira. Tem que existir temperança. E naquele momento que eles estavam enfrentando aquela tempestade, eram discípulos chamados por Jesus, escolhidos por Jesus com propósito sobre a vida deles, e estavam atravessando aquele mar por ordem de Jesus, e Jesus estava no barco com eles. Mas mesmo Jesus estando no barco, eles perderam o ponto de equilíbrio. Ficaram desequilibrados. E quando a pessoa ela fica desequilibrada, perde o ponto de equilíbrio, ela sente muita insegurança. Mas também não sente só insegurança, ela começa a agir muitas vezes sem perceber, com recriminação. Foi o que os discípulos fizeram. Eles lembraram de Jesus e eles correram para a proa, onde Jesus estava, no lugar mais alto. Jesus tem que estar no lugar mais alto do nosso barco, mais alto da nossa vida. Jesus tem que estar no melhor lugar, lugar em que Ele percebe todas as situações. E Jesus estava na proa, e eles acordam Jesus. E quando eles acordam Jesus, desesperados, com um tom de medo e de recriminação, você pode ver no verso 38b, eles dizem: mestre, mestre, não te importa que nós estamos perecendo? Ou seja, o Senhor não está vendo a situação, o Senhor não está vendo as condições, por que isso está acontecendo e o Senhor não faz nada? Muitas vezes é isso que nós fazemos. E Deus está dando essa palavra nessa noite para você que está assistindo esse culto em casa, porque talvez você esteja agindo dessa maneira.
que você encontrou algumas frustrações, algumas condições adversas, porque você está enfrentando essa pandemia de uma maneira que está te desesperando, porque você está inseguro com o amanhã. O que vai acontecer, como vai ser? Pessoas que estão desesperadas e têm até mesmo recriminado Jesus, recriminado pessoas, porque parece que elas não estão nem aí, nem percebendo a tua situação. Entenda, aleluia, se Jesus está no barco, venha o que vier, a tempestade seja forte como for, se ele disser uma palavra só, os demônios se acalmam, as tempestades se acalmam. Mas Jesus tem que estar no lugar mais alto da tua vida. Amém? E muitas vezes nós mesmo, sabendo que os discípulos estavam errados, porque nós temos na palavra, você tem a palavra para ler, Marcos capítulo 4 diz isso, e a gente sabe que eles estavam errados. A gente sabe que eles estavam agindo sem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Mas mesmo nós tendo a história e sabermos que eles estavam agindo errado, muitas vezes nós mesmos não somos diferente deles. Também precisamos aprender a agir com fé. Diga aí para essa pessoa que está ao teu lado, você precisa aprender a agir com fé. Bata no teu peito, fale para você, diga assim: eu preciso aprender a agir com fé. Nós precisamos aprender a agir com fé. Por quê? A fé nos dá capacidade de termos calma nas horas difíceis. Aleluia, amém? A fé nos dá capacidade de termos calma nas horas difíceis. Mas por que você está tão calmo com essa situação? Porque você tem fé. E você sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E se você tem fé, você sabe que o Senhor tem planos para nós que não são planos de guerra, mas sim planos de paz. Você sabe que Ele diz ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não temas, porque eu estarei contigo. A fé, meus irmãos, a fé genuína nos dá condições de termos calma nas horas difíceis. Você está vivendo uma hora difícil? Creia que o que Deus preparou para você é muito melhor e maior do que você está vendo hoje. Declare isso. Algo melhor está por vir sobre a minha vida. Declara isso aí para essa pessoa que está do teu lado, teu filho, para tua filha, para tua esposa. Põe a mão na tua cabeça e diga assim: eu creio que algo melhor está por vir sobre a minha vida. Eu creio que algo melhor está por vir sobre a tua vida. Amém? A fé nos dá essa condição. Aleluia. A base de uma vida que vive no Senhor através da fé. É essa base que nós precisamos ter. Amém? Entenda isso, é essa base que você precisa ter. É pela fé que nós somos aprovados por Deus. Nesses momentos difíceis é pela fé que nós somos aprovados por Deus. É por meio da fé que nós sabemos e confiamos que Deus está no controle de todas as coisas. Fale para você: Deus está no controle de todas as coisas.
Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Fé não pode ser, irmão, abstrata na nossa vida. Entenda isso, viver pela fé não pode ser um exercício abstrato. O que é abstrato? Que seja apenas no pensamento. Pessoas que, se você perguntar, você tem fé? Eu tenho. Mas na hora da dificuldade ela desiste. Você pergunta, você tem fé? Você crê? Eu creio. Mas na hora que vem a tempestade se desespera, arranca o cabelo. Isso é fé abstrata, é fé de pensamento. E há muitas pessoas que infelizmente desenvolvem essa fé dentro da igreja. Há muitas pessoas que infelizmente desenvolvem essa fé para o dia a dia. Eles pedem algo e quando alcançam esse algo, vem a tempestade, eles jogam esse algo fora. Porque a fé é abstrata. A fé é resultado simplesmente de pensamento, não é algo real no nosso dia a dia, e as pessoas desistem. Há pessoas que Deus está falando contigo, que está pensando de desistir de algo que Deus te deu, porque está tendo dificuldades e lutas, e engana-se a si próprio, porque a sua fé é abstrata, é simplesmente de pensamento. Você diz eu creio, mas está desistindo daquilo que Deus colocou nas tuas mãos por falta de fé, porque está com medo, desesperado. Se esquece de que Jesus tem que ter o ponto mais alto na tua vida. Se Jesus está no ponto mais alto, Ele vai te socorrer. Creia nisso. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam apavorados, mas eles lembraram, se Jesus está ali, mesmo com uma atitude de recriminação, até mesmo, eles chegaram e falaram, o Senhor não está vendo, porque permite que nós venhamos sofrer tal situação e venhamos perecer? Mas Jesus imediatamente se colocou em pé, estendeu a mão e falou, acalma-te, e os demônios se acalmaram. O mar se acalmou. Aleluia, é muito forte isso que Deus está falando. O Senhor tinha dado o barco para eles entrarem no barco e passarem pelo mar para chegar ao outro lado. O Senhor os chamou, o Senhor lhes deu uma ordem. E do outro lado algo maior iria acontecer. Milagres maiores iriam surgir. Mas no meio da tempestade, se Jesus não estivesse no lugar mais alto daquele barco, talvez eles tinham ficado no meio do caminho. Olhe para essa pessoa que está ao teu lado e diga assim, o meio do caminho não é sepultura para pessoas de fé. Entenda isso. Olhe para esse irmão e diga assim, do outro lado o milagre vai ser maior. Aleluia. Amém. Mas você precisa permanecer na fé. Viver na fé. Viver pela fé. Irmão, mas que isso não seja simplesmente do teu pensamento, seja das tuas atitudes. Amém? Você que está aí na tua casa, que não seja simplesmente dos teus pensamentos, seja da tua atitude. Porque tempestades se levantam, pandemias acontecem, mortes acontecem, mas se nós estamos na fé, aleluia, nós vamos fazer a diferença. Amém, irmão? Entenda isso. A fé não nos isenta
de fazer o que cabe a nós. Diga para essa pessoa assim: a fé não vai isentar de você fazer aquilo que cabe a você. Amém, irmão? Jesus pode realizar milagre. Quem crê diz amém. Ele pode ressuscitar morto. Sabe, Lázaro estava morto, não estava? Quantos dias que Lázaro estava morto? Quantos dias? 4 dias. Será que estava cheirando bem? Com os olhos fortes que eles colocavam, até poderia ainda estar. E Jesus chegou lá para ressuscitar. E Jesus chegou lá e falou: pedra, saia da frente. Foi isso que Jesus fez. O que Jesus mandou as pessoas fazerem? Removam, pois, a pedra. Diga assim: a fé jamais vai me isentar de fazer a minha parte para que o milagre maior aconteça. Amém? Fazer a tua parte. A pedra que estava tapando o sepulcro de Lázaro era uma pedra muito grande, muito pesada, que Jesus simplesmente podia dizer assim: anjo, remova a pedra. Mas Jesus não fez isso. Ele chegou lá e falou para as irmãs, para os amigos: removam, pois, a pedra. Depois da pedra removida, depois de eles terem feito o que era para eles fazerem, depois de eles crerem, talvez até falaram: mas ele está morto há 4 dias, ele já está sepultado há 4 dias, e Jesus falou: façam a parte de vocês, removam a pedra. E quando a pedra foi removida, o Senhor só falou assim: Lázaro, meu amigo, sai para fora. Se você fizer a tua parte, entenda, meu amigo, você que está assistindo aí na tua casa, se você fizer a tua parte, Deus vai fazer a dele. Amém? Se você fizer a tua parte no teu casamento, Deus vai fazer a parte dele. Se você fizer a tua parte lá no teu trabalho, Deus vai fazer a parte dele. Se você fizer a tua parte, mesmo que seja difícil, o Senhor vai fazer a dele. Que não seja abstrato isso, que você entenda, aleluia, que a fé, ela precisa ser exercitada, ela precisa desenvolver hábitos que nos leva a alcançar uma vida abundante. Por que muitas pessoas não conquistam essa vida abundante? Porque vivem de fé abstrata, vivem de emoções, vivem de sentimentos, dentro da igreja simplesmente, mas não vivem uma vida de fé, para recusar todas as situações adversas que se levantam contra ela. Aí ela não vive vida abundante. E é isso que o Senhor quer, que nós venhamos exercitar a nossa fé, desenvolvendo hábitos que nos levem a alcançar essa vida abundante, mas não só uma vida abundante, que nos leve a alcançar uma vida eterna. Porque a vida eterna é muito mais importante do que simplesmente uma vida abundante aqui na terra. Hoje nós participamos da Santa Ceia e o Senhor diz assim, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por quê? Porque ele é o propósito, ele desceu com um propósito, ele desceu para morrer, a morte de cruz, para salvar a humanidade. Esse era o propósito que estava sobre ele. Ele foi lá no monte, aleluia, da prensa, e chegou a suar sangue. E ele disse: se for possível, passe esse cálice de mim, Senhor. Mas se não for, que eu beba pela humanidade. E o diabo estava ali. Opressão.
para ver se ele desistia. Porque aquele momento, meu irmão, entenda uma coisa, presta bem atenção, não era momento de Jesus vencer o diabo. Porque Jesus já tinha vencido o diabo lá no deserto. Jesus já tinha vencido o diabo no mais alto lugar onde ele mostrou a cidade. Aquele momento era o momento de Jesus vencer a si mesmo. Pessoas que têm fé abstrata não vencem a si mesmo. Pessoas que têm fé abstrata de pensamento não conseguem ser firmes naquilo que eles começam. Qualquer coisa faz com que eles desistam. Qualquer fofoquinha faz com que eles abandonem. Qualquer olhar de canto de olho faz com que eles saiam. Deus está falando ao teu coração. Se viver essa fé abstrata, você não vence a si mesmo. E nunca você vai conseguir ter vida abundante e muito menos vida eterna com Deus. Olhe para o teu irmão e diga assim: fé não pode ser abstrata. Entenda, meu irmão, aleluia. Tiago, ele falou que tudo nessa vida é passageiro. Olha para o irmão e diga assim: vai passar. Amém? Quem crê diz amém. Olha para o irmão e diga assim: ó, o Covid-19 vai passar. Diga assim: essa pandemia vai passar. As coisas passam. E você precisa se preocupar com a tua fé genuína, para que você tenha condições, aleluia, de ter certeza que o amanhã Deus está no controle. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Entenda isso. A palavra de Tiago diz assim: ó, vocês sabem o que acontecerá amanhã? Tiago 4:14. Vocês sabem o que acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Amém? Então, meu irmão, viva em função do que é eterno. Se Jesus é o maior na tua vida, você não vai viver em função do que é terreno, você vai viver em função do que é eterno. Viva em função do que é eterno, o que vai permanecer. Mateus 6,20 diz assim que nós precisamos ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. O tesouro que você, através da fé, acumular no céu, ninguém vai roubar. Entenda isso, meu irmão. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Mas para que isso aconteça, você precisa assumir o controle das suas emoções. O que Deus está falando é que há pessoas que estão emocionalmente descontroladas. Está falando besteira. E eu vou falar aquilo que Deus está mandando falar. Você está falando besteira, você está falando coisas que não deveria falar. Sobre o teu casamento, sobre o teu trabalho, sobre os acontecimentos que estão aí todos os dias à nossa frente, sobre muitas situações, você está falando o que não deveria falar. Porque pessoas de fé não falam o que você está falando. Pessoas de fé não agem como você está agindo. Aleluia. Entenda, as emoções, elas são importantes. As emoções fazem parte da nossa vida, mas as emoções não podem nos dominar. Porque a emoção, ela é enganadora muitas vezes. E Deus está mandando dizer para você: aprenda a pensar antes de agir. Diga para essa pessoa que está do teu lado aí na tua casa, aconselha teu filho, aconselha tua esposa, aconselha o esposo. Diga assim: ó, aprenda a pensar antes de agir.
Diga para 2 pessoas: aprenda a pensar antes de agir. O sábio Salomão diz em Provérbios 19:2: não é bom agir sem refletir. E há muitas pessoas que estão agindo sem refletir, estão agindo sem pensar. E a palavra diz que aquele que apressa com os seus pés, ele vai errar o caminho. E Deus não quer que você erre o caminho, né, Pedro? Deus quer que você acerte o caminho. Ei, Nicole, Deus quer que você acerte o caminho. Deus quer que nós venhamos acertar o caminho, não venhamos errar. Por isso que o Senhor está dizendo que nós precisamos refletir antes de agir. Porque se você reflete, a calmaria vem. Amém, meu irmão? Jesus ficou desesperado? Não. Ele simplesmente levantou e viu aquelas ondas enormes, e ele levantou o braço e falou: aquieta. E aquietou. Amém, irmão? Entenda isso. O que pode me ajudar a ficar calmo numa hora dessa, pastor? Gente perguntando isso. Mente falando isso. O que pode me ajudar a ficar calmo numa hora dessa, pastor? Uma vida de oração. Mas eu vou me trancar no meu quarto e orar 24 horas por dia? Não, a Bíblia não diz isso. Uma vida de oração é você levantar agradecendo a Deus pela vida, pelo ar que você respira. É você andar em todos os momentos orando e vendo as coisas boas que Deus realiza em teu favor. As coisas boas. Quem não tem vida de oração, meu irmão, só vê coisa ruim. Quem não tem vida de oração só vê dificuldades. Quem não tem vida de oração só vê as coisas falhas. Mas quando você começa a ter uma vida de oração, você começa a ter calma nas tuas decisões. Você começa a ficar... Tem até uma canção que diz: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto eu devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo. É antigo, mas tem. Calmo, sereno e tranquilo. Entenda, irmão. Oração, vida de oração. Pergunta para esse irmão: você tem orado? Ô cabeçudo, você tem orado? Não sobra tempo, mas para assistir filme tem, para ler romance tem, para assistir as séries tem, para se reunir com os amigos tem, mas para orar muitas vezes não tem. Aí vive preocupado, rói a unha até o cepo, tira sangue dos dedos. Hoje com o corona não pode roer a unha. Entenda, meu irmão. Aleluia. O que vai me ajudar a ficar calmo, pastor? Observar a natureza. Hoje eu estava, hoje eu estava ali na frente e vi um canarinho amarelo sentando na grade. De repente veio um sabiá bem gordo, comeu o ora pro nobis da Virgínia. Só calma. Por quê? Que coisa linda o canarinho. E ele nem comprou aquela roupa, Deus deu. Deus cuida dele. Sabiá gordão, nem precisa comprar. Deus leva, dá comida para ele. Observar a natureza, as árvores, as flores. Como que uma lagarta vira borboleta, uma coisa feia, venenosa, vira uma coisa linda, maravilhosa. Tudo isso é poder de Deus. Tudo isso é Deus que está no controle. Olha a natureza. Caminhe agradecendo a Deus pelas pernas. Leia a palavra. Você tem lido a palavra de Deus, meu irmão? Você tem lido a palavra de Deus? Talvez você diga: não consigo. Então compre aquele CD que fala a palavra e escute.
o dia inteiro. Entenda, a palavra de Deus nos acalma. Amém? Aí você calmo vai louvar ao Senhor, vai adorar ao Senhor, vai exaltar ao Senhor. Olhe para o irmão e diga assim: são muitas as formas de manter-se calmo nas horas difíceis. Amém, irmão? Quem está entendendo, diga amém. São muitas as formas de manter-se calmo nas horas difíceis. E sabe o que é bom manter-se calmo? Porque aí você começa a pensar no propósito da escolha de Deus sobre a tua vida. Pergunta para essa pessoa que está ao teu lado: por que você é crente? Por que você é crente? Porque é moda. Por que você é crente? Você sabe por que Deus te escolheu? O propósito de Deus para a sua vida? Eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Ele disse assim: não fui você que me escolheu, mas eu te escolhi para que você vá e dê fruto. Para que você vá e dê fruto. Pergunta para esse irmão aí: se Deus quiser comer um fruto hoje dessa árvore que é você, Ele vai encontrar? Vai encontrar? Vai encontrar? Ou a tua fé é abstrata? Só de pensamento? Uma coisa que não é real? Uma coisa que parece ser bonita, mas é horrível? O Senhor vai encontrar frutos em você? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é só dar o fruto. Tem gente que dá o fruto e acabou. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes a Deus, crendo em nome de Jesus, Ele vô-lo conceda. Vida abundante. E muitas pessoas não têm essa vida abundante porque vivem um turbilhão. Você está vivendo um turbilhão, você está vivendo um momento de crise, você está vivendo um momento difícil, onde é necessário que não só os teus pensamentos positivos venham agir, porque isso é fé abstrata, mas as tuas atitudes venham demonstrar que realmente você crê. Que realmente você crê. E que realmente você diz assim: eu tenho um propósito sobre a minha vida. Amém, irmão? Propósito. Propósito do casamento. Qual que é o propósito do casamento? De um fazer o outro feliz. Mas é fácil fazer o outro feliz? Não. Porque às vezes ele gosta de coisas que você detesta, mas que é necessário para que as coisas aconteçam bem. Amém? Amém, meu irmão? Quem está entendendo, diga amém. A vontade de Deus, Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Mantenha seu foco. Diga para esse irmão assim: mantenha seu foco. Diga mais uma vez: mantenha seu foco. Mantenha o seu foco. Qual é teu foco para a vida espiritual? Pastor, na minha vida espiritual eu quero falar em línguas. Amém? Eu quero falar em novas línguas, na língua dos anjos. Na minha vida espiritual, pastor, eu queria ser usado mesmo, era no dom da fé. Alguns nem sabem o que é isso. Eu queria, pastor, ser usado no dom da cura. Eu queria ser aquela pessoa que transmite profecia. Pastor, eu queria ser aquela pessoa que interpreta línguas.
queria ser usado por Deus. Qual é teu foco para a vida espiritual? Eu não tenho. Meu foco agora é que eu seja próspero, que eu tenha uma casa bonita, um carro bonito, uma família abençoada. Irmão, aí Jesus não está no lugar mais alto da tua vida. A tempestade vem e você vai afundar. Primeiro foco que nós temos que ter é na nossa vida espiritual. Diga para o teu irmão, primeiro foco é a vida espiritual. Porque essa vida, amém? Porque essa vida espiritual que faz com que a tua fé seja genuína e seja forte. Qual é o teu foco para a vida sentimental? Qual é teu foco para a vida familiar? Qual é teu foco para a vida financeira? Para a vida profissional? Qual é teu foco para a tua saúde? Olhe para o irmão e diga assim: mantenha o foco. Mantenha o foco em Jesus. Mantenha o foco nas promessas. Mantenha o foco na palavra. Não mantenha o foco na tempestade. Eu passei essa tempestade, irmãos, no mar, pescando. Algumas pessoas foram comigo. E eles ficaram desesperados. Enquanto eu estava fora do quarto do barco, olhando a tempestade, eu comecei a me desesperar. E as pessoas falando coisa do lado, eu ficava mais desesperado ainda. Aí eu falei assim: sabe do que? Eu vou descer, eu vou dormir. Se afundar, eu morro dormindo. Se afundar, eu não vejo. E eu desci e dormi. E quando eu acordei, nós já estávamos numa ilha em segurança. Amém? Jesus estava dormindo. Se coloque em pé. Jesus estava dormindo, mas ele estava no controle. Olhe para o irmão e diga assim: Jesus não perde o controle. Jesus não perde o controle. Romanos capítulo 12, 1 e 2 diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Tiago 4,14. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Irmão, não é fácil manter a calma nesse mundo transformado e transtornado em que nós vivemos, mas é possível. Diga assim: não é fácil manter a calma nesse mundo transtornado e transformado que nós vivemos, mas é possível. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração aí. Coloque a mão no teu coração. Essa mão aqui, ó, põe no coração. Repita comigo essa oração, diga assim: Senhor. Aí na tua casa, repita essa oração, diga: Senhor, eu preciso da sua ajuda para me manter calmo quando eu enfrentar os problemas, quando eu tentar resolver os conflitos da minha vida. Ajuda-me, Senhor, a confiar e a descansar na certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Diga assim: eu creio no que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus.